Olá, meninas e meninos, hoje vou falar de Miguel de Cervantes, que nasceu em 1547 e vai morrer em 1616, tá? Supõe-se que ele nasceu em Alcalá de Henares, na Espanha, no dia 29 de setembro. Por quê? Porque esse dia era dia de São Miguel. E era comum, naquela época, dar o nome do santo do dia às crianças que nascessem, tá? Ele era filho de Rodrigo, um barbeiro cirurgião, e sua mãe se chamava Leonor. Sob a profissão do pai ser barbeiro cirurgião, eu vou dar uma parte, vou relembrar vocês sobre essa profissão tão comum na época. As pequenas cirurgias, em geral, não eram realizadas por médicos, mas por barbeiros, que também faziam sangrias. Eles fixavam sua residência próxima a castelos, onde também forneciam serviços para os abastados. Não era só para os camponeses e pelo povão, tá? Outra curiosidade é sobre a origem de uma palavra que vem daí. Chama barbeiragem. Porque existia a barbeiragem. Como é que surgiu essa palavra? Porque nem sempre o tratamento que eles faziam dava certo. Então, essas cirurgias ou tratamentos odontológicos também, quando estava errado, fez surgir esse termo, que no nosso dicionário está ação descuidada de um profissional ou agente da saúde, tá? Bom, então existe a barbeiragem, que vem de cirurgião barbeiro, tá? Quando a pessoa faz coisa errada. Mas voltando a Miguel de Cervantes, quando ele tinha 22 anos, em 1569, ele fugiu para a Itália após ferir num duelo Antônio Segura, onde trabalhou lá na Itália para um bispo e depois fez parte da Batalha de Lepanto. Ele foi se inscrever para ir para a Batalha de Lepanto em 1570 e vai até 1571, quando os turcos invadiram Chipre, que pertencia a Veneza. Nesse combate, ocorrido em Lepanto, na Grécia, foram destruídas ou capturadas 190 galés turcas e 12 cristãs, tá? Nessa batalha, Cervantes ficou com a mão esquerda inutilizada, o que lhe valeu o título, o apelido de o Manco de Lepanto, tá? 4 anos depois dessa batalha, em 1575, quando ele tinha 28 anos, Cervantes foi capturado por corsários de Argel, quando ele ia de Nápoles para Castela. Ele ficou 5 anos no cativeiro da Argélia, de onde saiu somente depois da família e de muitos amigos pagarem altas somas pelo seu resgate, o que deixou sua família numa ruína total. Além disso, seu pai já estava velho e surdo, já nem trabalhava. Então, sua mãe trabalhava a duras penas. Uma irmã mais nova foi para a freira. O irmão se manteve na milícia. E as outras 2 irmãs, Andréia e Madalena, exerciam vida fácil ou vida pouco honesta. Entre 1582 e 83, manteve relações com a esposa de Alonso Rodrigues, onde mais tarde reconheceu ter tido uma filha com ela. Só que alguns biógrafos, depois que pesquisaram, afirmam que essa filha não era dessa mulher, e sim da irmã que tinha vida fácil, a Madalena. Então ele disse que era filha dele para salvar a honra da família, tá? Em 1584, em Castela, ele casou com Catarina, 22 anos mais jovem que ele, indo morar no povoado de La Mancha, terra de sua esposa. E foi lá que ele começou a se dedicar a escrever, tá? Ainda nesse ano, Cervantes foi a Portugal para pedir sua ida para a América. Ele precisava de emprego. Ele queria ir para a América para ser coletor de impostos, a fim de saldar as dívidas da família. Mas não foi aprovado, não conseguiu ir.
Uma paradinha. Por que ele foi a Portugal? Por que ele não pediu para o rei da Espanha? Vocês devem lembrar. Porque Filipe II, o rei espanhol, estava lá em Portugal, porque era a época da União Ibérica. Lembram? De 1580 a 1640, Portugal estava sob o domínio espanhol após a morte de São Sebastião, que morreu, São Sebastião o rei, que morreu sem deixar herdeiros, tá? Esta união dos dois países, Portugal e Espanha, foi motivada pela falta de sucessores ao trono português. Então, Filipe II foi escolhido, entre outros, né, candidatos, por ter grau de parentesco com a família real portuguesa. Então, ele foi o rei da União Ibérica, começou com ele. Em 1590, Cervantes ainda estava muito pobre, continuava cheio de dívidas e voltou a solicitar um trabalho na América, mas de novo não foi atendido. Nesse período ele escreveu A Galateia, sendo seu primeiro livro de ficção, mas teve pouco êxito nas livrarias. Em 1592, ele foi acusado e preso por vender trigo sem autorização oficial. Não podia vender sem autorização oficial. E ele ficou 5 anos preso. Só foi libertado 5 anos depois. Em 1602, em Sevilha, Cervantes voltou à prisão por dívidas não pagas. Bom, a partir de 1604, ele se instalou em Valladolid, morando com a esposa, suas irmãs, sobrinha e filha, e se dedicou a escrever a primeira parte de Dom Quixote. Em 1605, publicou essa primeira parte, com o título O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha, obra que teve grande sucesso de imediato. Miguel de Cervantes passou a ser conhecido, além da Espanha, por Portugal, lógico, né? Pela França, pela Inglaterra, pela Itália, tá? Era uma sátira à novela de cavalaria, agora em decadência. Mas na Idade Média, vocês lembram? Muitos populares, né, liam essas novelas. Retratava o homem dividido entre a fantasia e a realidade, tá? Esse tema, tá? Essa obra que ele escreveu aborda temas como honra, amizade, amor, justiça. Foi um sucesso total. Isso foi em 1605 quando ele publicou. A segunda parte vai demorar 10 anos. Só em 1615, um ano antes da sua morte, ele lança a segunda parte da obra, tá? Mas nesses 10 anos aconteceu algo terrível. Antes dele morrer e antes dele publicar a segunda parte, eu vou contar, tá? Surgiu uma obra falsa, dizendo que era dele, em 1614. Não era da sua autoria e dizia que era a continuação daquela parte que ele escreveu, que teve muito sucesso. A sorte é que seu autor, que se chamava Avellaneda, um escritor desconhecido, tinha um trabalho que não se comparava com o do Cervantes. Então, não resistiu à comparação do trabalho de Cervantes. Por isso foi proscrito. Então, finalmente, em 1615, um ano depois desse episódio, que teve que a justiça provar que não era dele, então, um ano depois, é que Cervantes lança a verdadeira segunda parte. Uma curiosidade, Cervantes morreu no dia 23 de abril de 1616. Só uma curiosidade, dia 23 de abril é comemorado na Espanha o dia do livro, até hoje. Mas por que a curiosidade que eu vou contar? Porque foi no mesmo dia, mesmo ano que outro grande escritor morreu também. Quem foi? O inglês William Shakespeare, tá? Bom, agora falarei um pouco mais da obra de Dom Quixote como um todo.
Conta a história de Alonso, um fidalgo espanhol, que enlouquece após ler muitos romances de cavalaria. Então decide se tornar um cavaleiro andante, sob o nome de Dom Quixote de La Mancha, partindo em aventuras com seu fiel escudeiro, Sancho Panza, um camponês sensato e realista, que vai contrastar. Há muito contraste entre ele, que é realista, com a loucura de Dom Quixote. Então surgem os devaneios do seu mestre e ele tenta brecar esses devaneios. Dom Quixote e seu escudeiro partem então em busca de justiça e do amor de Dulcinea, uma dama que ele imaginou. Ele tinha que conquistar o amor de Dulcinea. Bom, acho que todo mundo já leu essa obra magnífica, né? É uma das obras mais lidas do mundo, tá? Não é a primeira, mas é uma das. A cavalaria na Idade Média era reservada aos nobres, todo mundo já sabe disso, né? Os únicos que tinham condição de adquirir cavalos, armamentos, equipamentos, né? Necessários para os combates. Então os nobres tinham treinamento, faziam solene juramento e partiam para proteger principalmente os interesses da Igreja Católica e do rei, dedicando suas vidas a esse propósito. Esse era o principal objetivo dos cavaleiros medievais. E a cavalaria medieval influenciou também histórias na literatura medieval, muitas histórias, mas começou a perder importância com o desenvolvimento de novas armas e táticas militares, tá? Tudo isso fez surgir, enfim, os exércitos nacionais, tá? Então a cavalaria era super importante, porque eram nobres, mas só que vão perder a importância. Então houve muitas histórias sobre esses cavaleiros medievais que faziam juramento, que eram de origem nobre, tá? Com armas maravilhosas que o povão não podia ter, os camponeses, mas eles foram perdendo completamente a sua força, sua fama, por causa da vinda, né, do surgimento dos exércitos nacionais. E por fim, vou ficar por aqui. Beijo!